a reunião do corpo de Cristo, que é a igreja. Estamos estudando sobre isso. E esses 2 versículos que nós vamos ler são extremamente ricos em ensinamentos, em lições sobre esse assunto. Primeiro nós vamos ler a passagem bíblica, depois a gente vai ler os comentários do Bispo Macedo lá na Bíblia, a Bíblia que a gente usa, que tem os comentários do Bispo Macedo. Nós vamos ler o que o Bispo escreveu sobre essa passagem, mas o texto diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos então ver o que está escrito no rodapé da Bíblia, que tem um comentário do Bispo Macedo sobre isso. Diz assim: a igreja física tem papel fundamental na manutenção e no desenvolvimento da fé. Quando esta epístola foi escrita, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Os motivos dessa ausência eram o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em se misturar aos gentios. Além disso, havia a má influência daqueles que semeavam a ideia de que não era necessário se reunir. Contudo, nenhuma circunstância é justificativa para que um cristão abandone o seu dever de congregar e deixe de receber instrução e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos, rejeitando a determinação divina e também a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, nós estamos vivendo uma época que, por conta, principalmente da internet, muitas pessoas estão se afastando da congregação, ou seja, do vir à igreja. Muitas pessoas estão deixando de vir à igreja. Hoje, existe, entre aspas, a igreja dos desigrejados. O que é a igreja dos desigrejados? São aqueles que defendem que a igreja é desnecessária. Eu sei que as pessoas que defendem isso, elas têm excelentes argumentos. Por exemplo, eu não preciso ir na igreja para Deus me ouvir. É mentira? Não, é verdade. Deus nos ouve em qualquer lugar. Onde você o invocar, Ele vai ouvir a sua oração. Mas a sua maior necessidade, a nossa maior necessidade não é ser ouvido por Deus. A nossa maior necessidade não é sermos ouvidos por Deus, mas é ouvi-lo. E quando você vem à igreja, você ouve a voz de Deus. Vamos separar esses 2 versículos por parte e nós vamos tirar são 2 versículos, nós vamos tirar desses versículos algumas lições importantíssimas.
Vamos ler os versículos de novo para a gente poder separar. Primeiro, e consideremos-nos o quê? Uns aos outros. Para aí. Primeira lição: nós temos que considerar uns aos outros. Ou seja, nenhum de nós faz nada sozinho. Repare que Jesus fala que há necessidade de 2 ou mais reunidos. Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou ali. Ué, mas se você orar sozinho, ele não ouve? Ouve. Mas a formação de uma igreja, para se chamar igreja, precisa ter pelo menos o quê? 2 pessoas. Eu já fiz, eu acredito que todos os pastores já tiveram essa experiência, eu já fiz culto para uma pessoa. Eu lembro, quando comecei na obra, então uma igreja que eu trabalhava ajudando outro pastor, nas maiores reuniões já não tinha muita gente, e as maiores ficavam com ele. Então tinha reunião minha que não tinha ninguém, tinha horário ali, tinha o horário no papel, tal hora tem reunião, mas às vezes eu chegava no salão, dava lá, por 10 horas da manhã, não tinha ninguém, então eu dobrava os joelhos diante do altarzinho de madeira que tinha, e ficava assim, ó, meu Deus, manda alguém, Senhor, manda uma alma, manda uma pessoa, e ficava orando. De repente, quando levantava, estava de joelho, quando levantava, virava, tinha uma vovó sentada. Aí eu, bom dia senhora, fique de pé, vamos começar a reunião. Igreja, 2 ou 3 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Fazia uma reunião objetiva, mas era uma reunião com uma pessoa. Então, mas ninguém é igreja sozinho. Você vê que Jesus não disse onde uma pessoa estiver, ele disse 2 ou mais. Já era uma maneira de deixar claro que ele queria que houvesse essa congregação. E nós temos que considerar uns aos outros. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo dele. A igreja é um corpo em que Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então, o braço direito precisa do esquerdo. Os pés precisam das mãos, as mãos precisam dos pés. Todas as partes do corpo são importantes. Assim somos nós. E nós precisamos uns dos outros. E temos que ter consideração uns para com os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. O levita não é melhor que o obreiro, o bispo não é melhor que o pastor, não é melhor que o levita, não é melhor, o obreiro não é melhor que o membro, ninguém é melhor do que ninguém. O corpo todo precisa estar ajustado e funcionando, para que todo o corpo se beneficie. Se você cortar o dedinho numa faca lá, um descuido na cozinha, enquanto o dedinho não recuperar, o corpo todo fica sentindo a falta dele. Sim ou não? Você vai pegar alguma coisa, o corpo inteiro vai lembrar que o dedinho está machucado. Então, nós temos que ter consideração uns para com os outros. E entendendo que nós não somos igreja sozinhos. Ninguém sozinho é igreja. E nós precisamos uns dos outros. Essa é a primeira lição. 2, aí fala aqui, ó, continuando na passagem bíblica, voltando à passagem bíblica. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e o quê? E as boas obras, ou seja, segunda lição, estimularmos ao amor e boas obras. Você sabe que quando a gente se reúne com pessoas da fé, nós interagimos e nós nos estimulamos.
Se você tem alguém aqui, por exemplo, que é seu conhecido aqui no templo, é comum, provavelmente vocês já se encontraram aqui e um falou para o outro: e aí, está na fé? Um cobra do outro. Não é assim, sim ou não? O ferro amola o ferro. Um chega para o outro e diz: e aí, como é que você está? Você está na fé? Está firme? Se vem uma pessoa que você conhece aqui dentro da igreja, que você vê que ela está meio borocochô, quem está melhor já chega e fala assim: rapaz, não fica assim não, levanta a cabeça, olha só, Deus é contigo, conta comigo, vamos entrar num propósito, vamos orar. Quer dizer, essa convivência da igreja, na igreja, é necessária, porque nós estimulamos uns aos outros, trocamos ideias, inspirações, ouvimos testemunhos, o testemunho de um. De repente você está passando por um problema, que você vê vir aqui na frente alguém para contar o testemunho, que venceu o que você está enfrentando. Quando você ouve aquilo desperta a sua fé. Você diz: não, está vendo? Deus é fiel, Deus honrou ela, a palavra vai se cumprir na minha vida também. Se eu permanecer, então eu vou permanecer, eu vou continuar na fé. Ou seja, a gente une forças, a gente troca experiências. Então a igreja é benéfica. Amém, pessoal? Terceira lição: não deixando nossa mútua o quê? Congregação. Porque você sabe que a nossa natureza, ela se inclina para o comodismo. Tem gente que quando começou na igreja, vinha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não estou dizendo que você tem que vir todos os dias na igreja, não é isso. Igual outro dia eu colhi o testemunho de um senhor no programa, que ele falou que ele procurou o obreiro para perguntar que dia que ele vinha. Aí o obreiro perguntou como é que estava a vida dele. Quando ele falou os problemas dele, o obreiro falou: vem todo dia, porque você está, coisa está pesada para o teu lado. Então ele falou: bispo, eu ia todo dia na igreja, porque eu precisava de todas as correntes. Então tem gente que quando começou assim também, todos os dias. Aí o tempo vai passando, a pessoa diz: pô, eu já me libertei, não preciso mais da corrente, agora eu vou só na corrente tal, domingo e quarta. Daqui a pouco a pessoa diz assim: bom, eu não preciso mais de corrente, porque eu já estou liberto, eu preciso ir só domingo e quarta. Daqui a pouco a pessoa está dizendo assim: poxa, também não preciso, domingo, uma vez na semana está bom, é o dia do Senhor, eu vou buscar o Senhor. Daqui a pouco a pessoa só está vindo na Santa Ceia. Então, está escrito que nós não devemos deixar a nossa mútua congregação. Então não deixe de congregar. E ele fala em seguida assim: como é o quê? Costume de alguns. Ou seja, naquela época da igreja primitiva, já existiam as pessoas que se afastavam da congregação da igreja e defendiam essa ideia de que a igreja não era necessária. Se naquela época existia, imagine hoje. Então, hoje em dia, as redes sociais, a internet está recheada de vídeos, de textos, de pessoas que estão expressando pensamentos de que você não precisa ir na igreja. Você pode estudar a Bíblia em casa, você pode ficar na sua casa. Isso é antibíblico, pois está escrito: congregai-vos. Nós precisamos uns dos outros. Então não se deixe levar por esses pensamentos, porque há pessoas que um dia foram fervorosas, foram ativas e de repente foram esfriando, e hoje elas não vêm dia nenhum mais. E não são igreja, estão completamente isoladas. Então, sempre vão existir aqueles que vão se afastar do costume da congregação e que vão encontrar uma série de argumentos para justificar esse afastamento
e, como eu falei, argumentos que são, inclusive, convincentes. Então, voltando à passagem bíblica, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, quer dizer, porque um cuida do outro, um chama a atenção do outro, e tanto mais, e essa é a última lição, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse final, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, e agora eu vou descer para ficar mais perto de vocês, o que o apóstolo está falando, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, embora não haja garantia de que foi ele que escreveu esse livro. Há quem acredite e há quem não acredite. Mas o que o autor está falando é que quanto mais esse dia for se aproximando, mais intensos nós temos que ser. Não é hora de dar passos atrás, porque se naquela época em que esse livro foi escrito, isso já era necessário, ou seja, que eles fossem intensos, porque o autor chamou a atenção da igreja para isso, para que eles não esmurecessem, para que eles não se deixassem levar por esses pensamentos, não se afastassem. Em resumo, esses 2 versículos estão falando da importância e dos benefícios que existem em nos reunirmos como igreja, em congregarmos. Se naquela época era importante, e no final ele fala que quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais a gente tem que tomar cuidado com isso. Imagine hoje, que a gente olha para a sociedade e vê claramente que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia fala dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. Por exemplo, guerras e rumores de guerras. Eu sei que alguém pode dizer, bispo, desde que o mundo é mundo há guerras. É verdade, mas nunca nós ouvimos falar tanto de guerras nas proporções que nós estamos ouvindo nos últimos dias. A terceira guerra mundial pode começar a qualquer momento, e não sou eu que estou falando, as notícias estão falando isso. Isso é notícia. A gente só fica vendo as faíscas. Um falou isso, outro falou aquilo. Sabe quando os nervos estão acirrados e uma briga está para começar a estourar a qualquer momento? É o que a gente está vendo nos noticiários. Nunca ouvimos tanto falar de guerras como nós estamos ouvindo. Eu estava falando com alguns pastores antes da reunião, uma coisa que também está escrito que seria um sinal de que o dia estaria próximo: a multiplicação do conhecimento, a multiplicação do saber, a multiplicação da ciência. Hoje, os jovens de hoje têm acesso a informações que há 30, 40 anos atrás nós não tínhamos. Eu lembro, no período em que eu fiz o chamado, antigamente era colegial, hoje é ensino médio, não é isso? Antigamente chamava colegial. Ninguém na sala falava de faculdade. A guerra era para terminar o colegial. Conciliar estudo com trabalho, porque na adolescência a gente começava a trabalhar, e não era menor aprendiz não, era trabalhador mesmo de período integral. Você tinha que ralar para conseguir chegar em casa a tempo de ir para a escola. Não era esse negócio de menor aprendiz não, era trabalho duro.
igual do pai. Sim ou não? Então, para conciliar estudos, acesso à informação, meu amigo, quando a escola pedia um trabalho, era uma guerra para ir na biblioteca e conseguir deixar lá um documento para tirar um livrozinho para você poder fazer um trabalhozinho meia boca. Hoje em dia, a inteligência artificial já faz para o aluno, já vem tudo pronto. Hoje em dia,